Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Oremos. Senhor, nós te damos graças pela tua fidelidade e teu amor para conosco, todos os dias da nossa vida. Pela tua eleição sobre nós como povo santo do Senhor, de propriedade exclusiva tua. E eu te rogo que nessa noite o Senhor nos faça entender as implicações de ter sido escolhido como teu povo. Ajuda a compreender, Senhor, através da ação do teu Santo Espírito. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e dessa vez eu não vou dar muito trabalho para os meus colegas de mídia, porque eu vou ficar só nesse texto. A gente tem bastante coisa para relembrar e avançar. Meus irmãos, essas palavras aqui desses 8 versículos inicialmente, eu vou me referir a eles, mesmo sabendo que eles vão além, até o versículo 15. Mas essas palavras aqui, que começam com ouçam, devem ter sido proferidas na cidade de Betel, no santuário onde estavam 2 bezerros de ouro que Jeroboão havia mandado construir. Bem emblemática esse local de discurso de Amós. Ele tinha profetizado juízo contra os israelitas na porção anterior do texto, ou seja, onde nós paramos, capítulo 2, a última pregação foi do 6 ao 16. E ali a gente vê que depois de falar contra Judá, no versículo 4 e 5, ele utilizava-se dessa extensão para falar agora contra Israel, que é o objetivo dele. Depois de falar no capítulo 1 contra Damasco, nós chegamos à última profecia dessa série. E se você observar, se você já teve a oportunidade, a curiosidade de ler o livro do profeta Amós, do capítulo 3 até o 9, é Israel recebendo essa profecia de juízo contra o povo de Deus. E Israel é o ao final do chamado de Deus na vida desse profeta. Ele é chamado para deixar as suas atividades agrícolas, agropecuárias, por assim dizer, no Reino do Sul e até o norte, para trazer essa palavra de juízo. Imagine alguém sendo chamado lá do Rio Grande do Sul para vir falar para a gente e dizer: tchê, te conserta. Seria mais ou menos isso. Te conserta porque vem aí o momento em que o Senhor teu Deus virá. A gente vai chegar ao momento que Ele vai dizer: prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Falta muito não. Mas ele foi então divinamente chamado. Todas as vezes que Amós fala, ele diz que é o Senhor que fala. É o Senhor que o manda falar. Ele não toma para si a responsabilidade de ser aquele que forma a mensagem que vai ser entregue ao povo. Perceba no capítulo 2, por exemplo, o versículo 1, quando ele fala a Moabe: assim diz o Senhor. No versículo 4, assim diz o Senhor. No versículo 6, assim diz o Senhor. E aqui ele começa: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês.
E ele vai expor que a paciência de Deus, a paciência desse Senhor que fala com eles, chegou ao limite. Por conta daquilo que a gente viu lá no primeiro capítulo e até o versículo 6 do capítulo 2. Por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Israel não estava apercebida, mas a 4ª transgressão havia sido cometida. E uma vez que a 4ª transgressão tivesse sido cometida, dizia o Senhor, ele não suspenderia o castigo. Então chega a hora de saber qual é o castigo contra a maldade de Israel. Da mesma forma que ele se dirige às nações pagãs, ele fala aos israelitas. E a gente viu na última exposição que Israel seria punido por várias questões. A primeira delas, a corrupção dos juízes. A segunda, a ganância dos magistrados. Mas também passava pela opressão e a insensibilidade para com os pobres, pelo enriquecimento ilícito, quando alguém se apoderava das multas que já eram injustas contra os judeus. A imoralidade e a idolatria também eram pecados que Israel tinha contra ela mesma. Essa nação, diferente das outras, havia feito tudo isto apesar dos benefícios de Deus para com eles. Eles sabiam tudo que Deus tinha feito. Eles sabiam as bênçãos que haviam recebido. E mesmo assim, pecaram contra o Senhor. Por isso, Deus haveria de enviar uma nação ímpia para castigá-los de maneira exemplar. Volte só comigo um pouquinho para o versículo 14 do capítulo 2. Quando ele diz o seguinte: os mais ágeis não encontrarão refúgio, os fortes não poderão usar sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida, os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida, até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. O que era isso? A invasão de uma nação ímpia que iria colocar Israel de joelhos novamente diante do Senhor. Só que de uma forma em que eles também se sentiriam envergonhados pelo que tinham feito. Se até aquele momento eles não tinham percebido o mal que haviam cometido, então eles seriam castigados de maneira exemplar para que sim, caíssem em si. Mas o juízo soava estranho para eles. Por quê? Porque eles sabiam que era o povo escolhido de Deus. Eles sabiam que era o povo que Deus tinha feito uma aliança com ele. Mas é justamente isso que nos fica de lição inicial ao observar as palavras de Amós. Porque Deus é justo, e isto inclui a punição do povo que ele escolheu quando este povo transgride a sua lei. Eu sei que muitas vezes a gente tenta trazer para o seu coração a certeza da salvação, dizendo o seguinte, que de fato, uma vez que nós estamos salvos para sempre. E isso não é um engano, é verdadeiro. Mas salvos para quê? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Para que eu fui salvo? Efésios 1:4 diz que nós fomos salvos para andar de forma santa e irrepreensível na presença do Senhor. Mais para frente, no mesmo capítulo 1 de Efésios, Paulo vai dizer que nós também fomos salvos para viver para o louvor da sua glória. Então esse povo, assim como nós também fomos escolhidos para ser povo de Deus, salvos para viver da maneira que Ele quer, da maneira que glorifica a Ele, de uma maneira que seja agradável aos olhos dEle, segundo os seus preceitos, segundo a sua palavra, segundo as suas ordenanças. E não é porque nós somos salvos que vamos deixar de fazer isso, é justamente porque somos salvos que devemos viver assim. E não é porque somos salvos que Ele vai simplesmente fazer vista grossa para os nossos pecados. Mas pastor, nossos pecados não foram perdoados? Claro,
em Cristo. Mas a consequência deles, todos os dias está diante de nós. Todos os dias que nós erramos, que saímos do alvo, nós temos consequências dos nossos erros. O nosso pecado não é mais para a nossa condenação. Romanos 8:1 diz isso. Claro, você não peca hoje e amanhã você está no inferno. Não. Mas problemas nós vamos enfrentar. Dificuldades nós vamos ter, porque nós não compreendemos a mensagem completamente do Evangelho. E muitas vezes nós somos negligentes nessa vida santa que devemos ter. E isso nos traz consequências. Era isso que estava acontecendo com esse povo. Nós somos salvos, nós somos o povo de Deus. Enquanto o juízo for para as outras nações, a gente bate palma e diz: Senhor, manda mais. E quando for eu o alvo da repreensão de Deus, eu tenho que ter a humildade de dizer: Senhor, eu errei, me perdoa também. Tem mais paciência comigo. Eu ainda não compreendi exatamente como eu devo agir. Só que esse povo já andava com Deus há muito tempo, então eles deveriam saber como agir. Por isso que Deus foi paciente com a primeira, com a segunda, com a terceira transgressão. E lembre-se, meu irmão, aqui eu listei na introdução vários pecados. Passou de 3, com certeza. Não quer dizer que a quarta transgressão foi a quarta vez que eles erraram. Quer dizer que a quarta transgressão é o limite daquilo que é aceitável aos olhos do Senhor, que o seu povo escolhido e regenerado possa cometer. Porque passou dali, então esse povo não vai estar mais exalando o bom perfume de Cristo. Esse povo não vai estar mais mostrando que é um povo realmente transformado. É óbvio que a gente não vai contar, mas imagine quantos pecados você já cometeu durante toda a sua vida. Você acha que você tem direito de pedir a Deus que tenha mais paciência para você pecar mais um pouquinho? Ou você tem que desesperadamente correr para refrear essa prática do pecado, para que ela vire cada vez menos frequente na sua vida? Israel tinha que ser freada na sua imoralidade, na sua impiedade, na forma como estava copiando as outras nações. Não tem nada de diferente aqui. Falar que as outras nações cometiam crimes hediondos, qualquer pecado contra a bondade do Senhor deveria ser considerado hediondo, porque Ele sangrou por nós, Ele deu sua vida por nós. E o que é que nós fazemos quando nos damos ao luxo de pecar desenfreadamente? Nós estamos dizendo: esse sacrifício não valeu para mim não. Não foi tão importante assim também não, né? Eu acho que eu posso tomar conta de mim mesmo, sem a interferência desse que eu deveria dizer e crer que é o meu Senhor. A gente não pode desvalorizar o que Ele fez, e o que Ele faz, e o que Ele vai fazer. E esse povo estava desvalorizando a partir do momento que se entregava a essas práticas pecaminosas. A gente não matou, a gente não destruiu cidades, mas destruiu o próprio relacionamento com Deus, a partir do momento que se entregou a essas questões. No que o reverendo Augusto Nicodemos chama de teologia do reino do norte, Israel achava que por ser o povo eleito e escolhido, aliançado com Deus, nada iria lhe acontecer. Nenhum castigo chegaria a seus habitantes, mas a resposta de Amós a isso é: ouçam a palavra que o Senhor fala, versículo 1. Ele fala contra vocês, agora é muito direto. Se ele já foi direto no versículo 6 até o 16 do capítulo 2, agora ele vai ser mais direto ainda. Não é só contra vocês, filhos de Israel, é contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Eu
vou ler de novo o versículo 2 para que você consiga já ter um primeiro insight do que ele está querendo falar. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Isso chama-se privilégio. Ele diz, portanto, já que sou eu que vou atrás de vocês e não vocês atrás de mim, já que fui eu que escolhi a vós outros e não vocês que me escolheram, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Ou seja, eu tenho direito sobre vocês. Eu sou o dono dessa nação. E se vocês estiverem errados, eu vou punir. Isso é chocante, porque você diz, o Senhor é o meu Deus, então Ele vai trazer tudo de bom para a minha vida. Então você só pensa no bônus, na bênção, nas coisas boas, nos dias alegres, ensolarados. Você não pensa que chuvas e trovoadas podem sobrevir sobre a sua cabeça. E quem manda é o mesmo Deus do dia ensolarado. Para o seu bem, para o meu bem. Porque Ele nos escolheu, portanto, Ele vai punir. A gente olha lá para Hebreus, capítulo 12. Qual é o pai que vai deixar o seu filho sem correção? Deus disciplina a quem ama. Israel, acorda, se Ele está mandando uma palavra dessa para vocês, é porque Ele ama vocês. É por isso que tudo tem limite. E se chegou o limite, Ele precisa trazer vocês para dentro desses limites de novo. Ele não pode deixar vocês extrapolarem. Então é óbvio que quando Amós fala, ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, Ele está anunciando, olha, o que eu vou falar agora é muito importante. Ouçam, prestem atenção. Ele exorta esse público a prestar ainda mais atenção ao que vai se seguir. Se eles já estavam impactados com a mensagem anterior, agora eles vão precisar ainda mais de atenção. Para quem ele está falando? Filhos de Israel. Está aí. O Senhor fala contra vocês, filhos de Israel. É impressionante como, à luz daquilo que Deus fez, as transgressões de Israel eram quase inacreditáveis. Olha o versículo 6 até o versículo 8 do capítulo 2. Volta só um pouquinho, para você ver o que Deus fez e por que parece ser tão inacreditável que esse povo tenha pecado contra Ele. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado. Por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. É isso que eles fazem. O que é que Deus fazia para eles? Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Era o povo pecando e Deus destruindo seus inimigos. Eu destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito e durante 40 anos os conduzi pelo deserto. Depois de 430 anos de escravidão, o Senhor tirou o povo de lá. Ou seja, o Senhor foi o seu resgatador, e mesmo sabendo que o Senhor era o seu resgatador, o povo pecava contra Ele. E por que Ele conduziu durante 40 anos pelo deserto? Para que eles pudessem tomar posse da terra dos amorreus, ou seja, aquele que Ele já tinha destruído. Ou seja, Ele limpou a terra, podem entrar agora, não tem mais resistência. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Você olha para o versículo 9 até o versículo 11, percebe o que Deus fez para com esse povo. Só que antes você leu do versículo 6 ao versículo 8 e percebeu como esse povo respondeu às bênçãos de Deus. É inacreditável que eles tenham feito isso. Agora
olhe para a sua vida. Quanto Deus já fez por você? É inacreditável que você ainda peque. É inacreditável que eu ainda peque. É inacreditável que eu ainda passe dias e mais dias sem olhar para a sua palavra. É inacreditável que eu ainda consiga fazer coisas que eu vou olhar para o espelho e dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? A volta a esses temas mostra que esse povo não tinha compreendido a relação entre os atos redentores de Deus e essa nova profecia de destruição. O fato é que o versículo 2 mostra que os eleitos vão ser castigados. O enfoque central aqui é a eleição de Israel para ser povo de Deus. E o versículo tem um forte tom de ligação com a aliança, mas não chega a mencioná-la de fato. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Ele podia ter escolhido qualquer uma, e podia ter escolhido a todas, mas ele escolheu somente a esse povo. Eles sabiam da questão do êxodo e da própria eleição, e isso era fundamental para que eles pudessem realmente existir e pudessem ser edificados como nação. Amós concorda que Israel é um povo extremamente privilegiado, mas a forma retórica com que ele usa esse ponto de vista sobre a implicação do êxodo e a eleição é tão surpreendente quanto devastadora. Veja só, diretamente oposto ao privilégio encontra-se o castigo. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Privilégio. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Castigo. Vocês deveriam apenas usufruir do privilégio, mas vão encontrar o castigo por conta das coisas que vocês têm cometido. Em Amós 3, versículo 2, a parte B que a gente acabou de ler, eu já repeti várias vezes, que é para ficar bem impregnado na nossa mente. Sem rodeios, Deus declara com clareza que o povo privilegiado será castigado. De uma vez por todas, entenda: se você está sendo disciplinado, é Deus disciplinando, e é a melhor coisa que pode acontecer. Porque é a filhos que ele disciplina. Se ele deixa você sem freio, então você não é filho. Mas pastor, dói demais. Claro que dói, mas tem que doer. Porque se não doer, você não volta atrás. Porque se for muito cômodo, você não se arrepende. Se for prazeroso todo o caminho de perdição, você não vai querer sair dele. Então tem que doer mesmo. Só que esse anúncio vai criar um paradoxo que é completamente contrário à situação de Israel. Essa tese surpreendente traz de volta a atenção criada pela profecia do castigo, que a gente leu do versículo 13 até o versículo 16. Ele repete o mesmo tema. Ele está falando a mesma coisa: olha, vocês vão ser castigados. A discussão é resumida em 2 pontos. Israel é eleito, Israel vai ser castigado. Não precisa desenvolver uma longa lista de razões para o castigo que vai vir. Ela já foi dada. Amós não vai agora continuar falando dos pecados de Israel. Já falou sobre isso. Ele não vai estar se repetindo nesse sentido. Ele só vai se repetir na questão de dizer: vocês continuam pensando que são privilegiados e estão isentos de punição, mas vocês serão castigados. Ele tem que repetir isso. E a frase é é cheia de propósito. Quando ele diz: eu os punirei por todas as suas iniquidades. Porque ele podia dizer: portanto eu os punirei.
E esse povo ainda ia ter a disfarçatez de dizer: Senhor, por quê? Qual a razão? Nós não somos o teu povo? O Senhor não nos escolheu de todas as famílias da terra? E ele fecha aqui a conta dizendo: por todas as suas iniquidades. Ele não dá brechas. Você quer mais, Israel? Eu já falei sobre isso. Amós afirma: Deus os visitará, os castigará. E daqui nós vamos poder já, nessa primeira parte, extrair algumas aplicações, algumas questões que a gente tem que guardar muito bem na nossa mente, aplicar para o nosso coração. Deus iria punir as iniquidades do seu povo eleito. Deus não os havia escolhido para serem tratados de forma diferente dos outros povos, mas para levar o seu nome diante dos povos em santidade e fidelidade. Meus irmãos, nós não fomos escolhidos para sermos tratados como pessoas de categoria melhor do que os outros que não estão dentro do mesmo templo que nós. Sabe qual é a única diferença entre nós e quem está passando lá do outro lado da rua, que não conhece a Cristo? É justamente Ele. Nós temos os mesmos problemas, somos sujeitos aos mesmos pecados. A diferença é que em nós habita aquele que nos perdoa os pecados e que nos purifica de toda injustiça. Quando nós confessamos que somos pecadores com todo o nosso coração. Essa é a única diferença. Mas nós somos pecadores, somos limitados. E nós não vamos ser tratados de forma diferente. Se eles são punidos pelos pecados deles, nós vamos ser também. A diferença é, nós não vamos pagar pelos pecados, porque quem pagou foi Cristo. Nós vamos sofrer as consequências deles. Mas nós fomos chamados para levar o nome de Deus diante dos povos. E como poderemos ser embaixadores de Deus aqui na terra? Mensageiros dessa palavra preciosa, vivendo em santidade e sendo fiéis ao Senhor. Uma segunda questão: a eleição de Israel não foi para que cada habitante individualmente fosse escolhido para a vida eterna. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, para que fosse o seu povo. Não quer dizer que todo mundo de Israel foi salvo. Não quer dizer que cada mínimo habitante ali foi escolhido para a vida eterna. O propósito da eleição do povo de Israel era a preparação do mundo para a chegada do Messias. Por isso Deus revelou o seu nome ao povo. Por isso Ele lhes deu o culto verdadeiro. Olha, eu quero ser adorado dessa maneira. As leis que colocariam limites quanto à conduta desse povo. E prometeu que o Salvador viria da sua descendência. Uma outra questão é que a nossa eleição, assim como a de Israel, não implica em liberdade para pecar nesse mundo. Eleitos, sim. Livres, sim. Para adorar a Deus. Para pecar, não. Até porque a nossa eleição foi para que, através de Cristo, nós fôssemos livres do domínio do pecado. Uma outra questão é que Deus pune, castiga os seus eleitos nesse mundo quando esses se desviam do propósito. Pecou, foi punido. E a nossa eleição em Cristo não implica que Deus desconsidera as consequências dos nossos pecados. Eu não posso dizer: Senhor, tira a tristeza do meu coração pelo pecado que eu cometi. Não, porque faz parte. Faz parte chorar pelo seu próprio pecado. Faz parte chorar pelo pecado da nação. Faz parte chorar pelo pecado desse mundo que tem vivido de forma totalmente contrária ao que Deus expressa na sua palavra. Ele não desconsidera as consequências dos nossos pecados, mas por graça e misericórdia, Ele envia Cristo para que os nossos pecados não nos condenem eternamente. Deus me pune pelos meus pecados nesse mundo, não como juízo, mas como disciplina, para o meu bem, para que eu viva em conformidade com a sua
palavra. Mas a gente continua nos próximos versículos, que serão bem mais rápidos, porque ele vai fazer inúmeras perguntas. E cada uma dessas perguntas vai ter o objetivo de mostrar que nada acontece por acaso, nada acontece sem razão. E ele quer mostrar a seriedade e a credibilidade da mensagem que é trazida a eles, e apelar ao povo que se arrependa antes do juízo chegar. Então, do versículo 3 até o versículo 8, a gente vai perceber o seguinte: Amós vai fazer perguntas que são óbvias. E com base no bom senso, ele vai esperar a resposta daquele pessoal. E vai levar cada uma dessas perguntas a um desfecho esperado por ele. Ou seja, que todas as respostas tenham um sonoro e retumbante não. É isso que ele espera. Tudo que eu estou perguntando aqui, o que é que vocês vão responder? Não. E eu vou levar essa conversa, eu vou levar esse discurso para o desfecho esperado. No final dessas perguntas, vocês vão entender por que eu estou perguntando tudo isso. É isso que Amós precisa fazer para que eles compreendam a mensagem. Ele mostra que tudo o que acontece tem uma razão. Se ele estava profetizando, qual era a razão? Deus o havia enviado àquele povo. Primeiro ele vai perguntar o seguinte: será que dois andarão juntos se não estiverem em acordo? E aí? Não. Se não estiverem em acordo, não vão estar juntos. Óbvio. Israel e Deus só andavam juntos porque houve um acordo, uma aliança entre eles. Deus os escolheu. Essa é a razão. Caso contrário, não estariam juntos. Só que o profeta aqui vai argumentar o seguinte: havia uma causa original para o relacionamento de Israel com Deus. Houve uma eleição daquele povo, e o Senhor tirou aquele seu povo escolhido para a terra que ele havia prometido. Mas a continuidade desse relacionamento não é garantida pela criação inicial. Ou seja, não é porque houve uma aliança que essa aliança vai perdurar para sempre, da mesma forma. Não é porque Deus chama esse povo, que esse povo vai somente desfrutar dos benefícios dessa aliança para todo sempre. Essa aliança só será contínua pela unidade de comum acordo entre aqueles que estão andando juntos. Ou seja, o que ele quer dizer? Vocês só vão andar juntos do Senhor se de fato estiverem fazendo a vontade dEle. Vocês só vão ter as bênçãos das mãos do Senhor se estiverem andando em conformidade com a palavra dEle. Vocês foram escolhidos, mas a simples escolha não é suficiente. Você precisa viver como escolhido dEle, como povo dEle, como alguém que entendeu a mensagem dEle. Ou seja, você precisa viver em comum acordo com o que Ele expressa na sua aliança. Uma aliança, um acordo, tem os seus termos. E como bem disse o pastor Jamerson aqui, Deus quer ser adorado segundo os seus próprios termos. Não é do jeito que Israel quer. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Será que dois vão andar juntos se não estiverem de acordo? Óbvio que não. Mas ele continua: será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil, na caverna, se não tiver apanhado nada? É claro que não. Por quê? Porque o leão primeiro se aproximava da sua presa. Ele ficava o mais próximo possível dela. E antes do momento do bote, ele precisava paralisar essa presa. Qual a melhor forma de paralisar a presa de medo? O rugido. A presa iria se assustar e paralisar.
Então, momentos antes do bote, se ouviria o rugido do leão. Então, ele não iria rugir na floresta sem que tivesse encontrado a sua presa. E depois de capturá-la, ele levava para a caverna, para o covil. E entre cada uma das mordidas, entre uma mordida e outra, também se ouviam rugidos de satisfação, porque ele agora estava se alimentando daquilo que ele capturou. Não iria se ouvir a voz do leãozinho no covil se ele não tivesse apanhado nada. Não haveria movimentos das suas mandíbulas destroçando a sua presa. Mas ele continua no versículo 5 dizendo: será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Claro que não. Você vai passando na floresta, tem uma armadilha montada. Se o passarinho cai na armadilha, o que é que acontece? Preso. Mas para que a ave caia na armadilha, ele tem que estar lá armado. O laço tem que estar armado. O laço vai se levantar do chão se algum animal não cair na armadilha? Não. São questões bem óbvias. Versículo 6, ele vai dizer: será possível tocar trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Aqui é bem interessante essa questão da trombeta. Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Aqui ele vai começar a desenhar o caminho para aquilo que ele quer falar com o povo. O contexto das perguntas muda para a invasão de uma cidade. Você vê que ele falou sobre dois andarem juntos, estando de acordo. Depois ele fala do leãozinho que pega sua presa e leva para o covil. Depois ele fala da ave e o laço que estava armado. Essa ave cai no laço e a armadilha se move. Mas agora ele fala sobre uma trombeta tocando na cidade e o povo tremendo. O que é que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte: todas as vezes que um sentinela pressentia algo perigoso vindo em direção à cidade, ele tocava trombeta de alarme. Todas as vezes. Então, quando nos muros de uma cidade se ouvia o toque da trombeta, as pessoas que estavam dentro dos muros daquela cidade sabiam que o perigo estava às portas. Óbvio, se você sabe que o perigo está às portas, você começa a tremer. Então, será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Não, porque ele sabe que o perigo está vindo na sua direção. E quando o perigo está vindo na sua direção, por que o povo estremece? Porque se sabe que é algo perigoso, mas não se sabe o que. O povo teme o desconhecido, mas também não se sabe a intensidade desse perigo. Se é uma nação, se é um fogo que está se alastrando, não se sabe que tipo de perigo é. O temor tomaria conta daquele que ouvisse o tocar da trombeta de alarme. E ele chega agora no seu objetivo quando ele pergunta: pode acontecer algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Perceba o seguinte: esse mal, obviamente, não tem nada a ver com pecado, porque o Senhor, de forma alguma, pecaria contra alguém ou manifestaria o seu poder através de alguma coisa pecaminosa. Qual é a questão aqui? Esse mal é calamidade, desgraça. Então a gente lê de novo: será que sobrevirá alguma calamidade à cidade, alguma desgraça à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Agora a gente compreende melhor. Ou seja, alguma consequência desastrosa do pecado pode vir sobre essa cidade sem a permissão de Deus, sem que o Senhor mande, para que o povo caia em si e se arrependa desse pecado? É óbvio que não. Quem fez a aliança com o povo? Deus.
Quem tinha o poder de trazer a punição? Deus. O versículo 7 diz: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor falou a Amós, por isso ele está profetizando. Não aconteceria alguma coisa contra os israelitas sem que Deus não levantasse um profeta e os chamasse ao arrependimento antes. Nós estamos falando de um Deus que é justo e ao mesmo tempo é misericordioso. Um Deus que se ira profundamente com o pecado, mas que continua compassivo para com o seu povo. Ele consegue ser tudo ao mesmo tempo, sem perder intensidade e sem que um atributo atrapalhe o outro, porque Ele é Deus. Por isso então Amós profetiza, ele se utiliza dessas figuras nas suas perguntas. O soberano Senhor estava avisando que iria trazer juízo sobre o seu povo, e esse povo devia se arrepender e crer. Vai vir punição? Vai, mas antes o Senhor diz: se arrependam, creiam em mim, voltem-se para mim. Não sei se você lembra do início da profecia, Amós 1, mas aparece justamente essa expressão do rugido do leão. Vamos voltar um pouquinho só para que você possa ver aqui. Amós 1, versículo 2. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião. E onde é que vai fazer ouvir a sua voz? De Jerusalém. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Os campos dos pastores estarão de luto. Os mais ágeis não vão encontrar refúgio. O que é que isso está querendo dizer? Vou morrer. Eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Vai esmagar, matar. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir. Os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Mais direto do que isso? Amós fala mais uma vez que o leão rugiu. E se o leão rugiu, quem não ficará com medo? Então, aqui, os efeitos da advertência de Deus por intermédio de Amós devem ser dois. Primeiramente, o primeiro: se o leão ruge, o povo deve temer. Os ouvintes sabem que o castigo anunciado lá no versículo 2, na parte B, é uma advertência daquilo que Deus vai fazer. É certo que Ele vai fazer. Mas a luta pelo coração dos seres humanos, que é o objeto da disputa, ainda aguarda uma resolução. Se não há uma reação positiva à compreensão intelectual da mensagem, a discussão vai ter fracassado ao deixar de alcançar os resultados pretendidos. Se o povo não colocar na mente que é eleito, mas vai ser punido, Amós fracassou na sua mensagem. Ele está dizendo o tempo todo: eu sei que vocês são eleitos. Eu não falei agora mesmo para vocês tudo que Deus fez por vocês? A mensagem inclui ele dizendo, voltando a dizer a vocês, que foi ele que destruiu os amorreus, que foi ele que tirou vocês da terra do Egito, que foi ele que estabeleceu os profetas e os nazireus. Eu sei de tudo isso. O que vocês não estão conseguindo compreender é que vocês vão ser punidos justamente por isso, por serem povo dele. E eles ficam ali agoniados no coração, dizendo: mas eu queria uma resolução mais simples, eu não queria ser punido. A resolução é simples. Deus é dono do seu povo, e Ele sabe o método correto de trazer o seu povo para a conformidade com a sua palavra. Ele sabe o jeito certo de tratar com a gente.
Amós pede uma decisão pessoal do coração e da vontade. Meus irmãos, de coração se arrependam. E com toda a vontade do coração de vocês, creiam nele e obedeçam a ele. Mas há uma segunda questão. Um outro efeito da advertência de Deus é que o profeta tem que avisar esse povo. Ele diz: o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Lembre-se, esse é o mesmo povo que vai mandar os seus profetas, escolhidos dentre os seus filhos, se calarem. Esse é o mesmo povo que pegou os nazireus, que foram escolhidos dentre os seus jovens, e os fizeram quebrar com os atributos, com aquilo que era a base da vida de um nazireu. É o povo que embebeda os nazireus, e é o povo que diz: profetas, nós não queremos escutar a voz do Senhor, calem-se. Mas o profeta tem que falar. Então Amós fala. Ele não vai voltar com essa palavra para casa. Ele não vai guardar para si, porque se o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Se eu recebi o comissionamento de ser mensageiro do Senhor, eu tenho que falar da palavra do Senhor. Pode ser que isso não seja confortável para mim, pode ser que isso vá contrariamente aos interesses de muitas pessoas, mas não interessa, é a palavra de Deus e o profeta tem que falar. Então, para estimular essa reação desse povo de arrependimento, de voltar a crer em Deus, ele identifica a origem da sua mensagem. A mensagem de castigo é aquilo que Deus falou. Meus irmãos, eu não estou falando porque eu quero, eu não estou falando porque isso me é agradável, eu estou falando porque Deus falou. É impossível para o ser humano ignorar isso e não falar. Amós respondeu com temor e profetizou palavras nada populares. E quando a gente toca na ferida, quando a gente fala em pecado, a gente também fala muita coisa que não é popular. Quando a gente fala em conserto, e esse conserto deve partir principalmente de nós, isso não é popular, mas é palavra de Deus. Ninguém deve subir ao púlpito para ser popular, deve subir ao púlpito para ser fiel. E Amós foi fiel aquilo que Deus falou. Ele respondeu com temor e profetizou essas palavras. E agora ele chama a nação a responder em temor. Que temor é esse? O versículo 6 traz um pouco sobre isso. Será possível tocar trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Ou seja, esse temor é um estremecimento diante do poder absoluto de Deus, que determina o destino de cada pessoa. É você estremecer dentro de si, sabendo: eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso continuar pecando do jeito que eu venho pecando. Se de fato eu quero estar com Cristo por toda a eternidade, eu preciso mudar. E como eu não mudo sozinho, eu dependo dele. Eu preciso dele. Ele é quem tem o poder de determinar o meu destino, não sou eu. Amós está chamando o povo para que tome o primeiro passo e aceite o fato de que Deus anunciou esse julgamento de Israel. Parem de pensar que vocês são os melhores. Parem de pensar que por ser povo de Deus, nada vai acontecer. O julgamento veio e ele vai iniciar. Quanto a esse segundo ponto, mais algumas questões que eu gostaria de trazer e a gente encerra. O versículo 3 nos diz que o castigo haverá de vir sobre o povo, e esse castigo é de inteira responsabilidade dele. Quem manda o castigo? Deus. Mas quem pecou? O povo. Israel quebrou a aliança com Deus, vai ser punido. Quem nos elegeu?
Deus. Quem nos salvou? Deus. Quem nos justificou? Cristo pelo seu sangue. Quem habita em nós e nos aplica essa salvação? O Espírito Santo. Nenhum deles, nenhum momento, vai nos fazer pecar. A gente está vendo isso em Tiago, né? Ninguém, quando for tentado, diga que pelo Senhor foi tentado. Ninguém, quando pecar, diga: mas o Senhor permitiu que eu pecasse. Não. Assuma a responsabilidade. Sou eu que pequei. E o Senhor tem todo o direito de me punir, porque foi Ele que me escolheu. Amós vai destacar a seriedade da sua pregação. O povo deveria levar a sério. Infelizmente, hoje a gente percebe que nem todas as pessoas levam a sério a pregação do Evangelho. Talvez esperem um evangelho apenas de prosperidade financeira, ou um evangelho de bênçãos e mais bênçãos e vitórias e só vitória e nada de dificuldade, nada de espinhos, porta estreita muito menos, quanto mais larga melhor, porque eu preciso passar. Mas não é bem assim. A gente tem que levar a sério, porque é fato que nós fomos escolhidos, é fato que Cristo já na cruz já garantiu a nossa vida eterna. Mas eu não tenho o direito de viver a vida que Ele me deu, que Ele comprou para mim com o seu sangue, do jeito que eu quiser. Eu preciso levar a sério o chamado que me foi feito. Fui salvo para o louvor da sua glória. Nada acontece por acaso com o povo de Deus. Para todo efeito em nossa vida há uma causa. Não tem como. Nós não temos mais profetas como Amós, mas nós temos aqueles que são chamados à pregação do Evangelho. É dever de cada um deles anunciar o rugido do leão. E é somente por causa de Jesus que o Senhor nos faz ouvir o rugido do leão antes que o ataque aconteça. Se você está aqui hoje, certamente você ouviu o rugido do leão. Cristo se fez carne e habitou entre nós e nos livrou não somente das consequências daquilo que a gente poderia enfrentar não o conhecendo, mas nos livrou da morte eterna. É somente por causa de Jesus que nós ouvimos, que nós paralisamos a nossa vida de impiedade e não seguimos mais com ela, mas damos uma volta de 180 graus em fé e arrependimento, chamado conversão, e a nossa vida passa a ser totalmente diferente. Se você ainda não ouviu, comece a abrir os seus ouvidos para escutar o rugido do leão, antes que seja tarde demais. O aviso está sendo sempre dado. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de sermos sempre lembrados de quem somos, de quem Deus é e como devemos viver para a glória dele. Que Ele possa guardar o nosso coração e nos guardar das investidas malignas e nos fazer viver cada dia mais de uma maneira que o agrade.